palavra de Deus para nossa vida, igreja. Lucas, 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Glória a Deus, né? Deus, Ele tem nos abençoado com a glória de Jesus. Vai ser forte, nós vamos, essa semana agora, não sei se a gente vai começar essa semana ou na próxima semana, nós vamos estar entregando um copinho com água, amém? Vamos estar entregando um copinho com água, para que você possa, na terça-feira, aqui, né? Já publiquei terça-feira, e na sexta-feira vai ser lá no Amapá. Copo com água, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando, né? Gratuitamente, em nome de Jesus, né? Nós vamos estar consagrando esses copos com água e nós vamos estar bebendo junto na igreja. E você vai estar recebendo o teu milagre em nome de Jesus. Dedicação do templo. Olha o que está escrito, ó. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus, com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tanto que nem davam para o quê? Para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali. Quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus altos do quê? Altos que? Culto. Glória a Deus. Rapidamente, aleluia. E você vê que aonde Salomão ele construiu, né, aquele templo ali em Jerusalém, né, para a adoração de Deus, que era de um propósito dentro do coração de Davi, o pai de Salomão, de construir uma casa para Deus e se adorar. Davi, quando ele coloca isso no coração,
o Senhor, Ele aprovou que a casa, porque Davi vai dizer assim, eu tenho uma casa para morar, mas Deus, Ele não tem uma casa para ser adorado. E aí o Senhor, Ele aprovou esse propósito no coração de Davi. Mas Deus, Ele falou para Davi, meu servo, eu aprovo que uma casa seja feita para me adorar, mas você não vai construir, mas sim o teu antecessor, o teu filho, que vai construir a minha casa. E aqui Salomão, igreja, ele está falando dentro dessa casa, do templo que foi construído. E eles pegam a arca da aliança e vai levar para dentro de onde? Para dentro do templo. Que a arca da aliança, ela representava o quê? Ela representa, a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ela representa a presença de Deus naquele tempo. Porque hoje quem representa a presença de Deus na nossa vida é o Espírito Santo, é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas uma coisa, igreja, que a gente tem que chamar a atenção para as pessoas é que Deus, Ele se agradou de Ele ter o quê? Um lugar, uma casa, para que Ele pudesse ser adorado, para que as orações pudessem ser o quê? Feitas. Aleluia, glória a Deus. Naquele tempo, as pessoas iam para a casa de Deus com muita alegria. Elas tinham prazer de ir para a casa de Deus. Tinha gente que andava quilômetros de um estado para o outro para ir à casa de Deus, adorar a Deus. Quando tinha as festas, Então, o que Davi colocou no seu coração, o seu filho, o rei Salomão, constrói. E você vai ver uma coisa que aqui fala o quê? Como é que a glória de Deus ela se manifestou dentro da casa. Aleluia, glória a Deus. A glória de Deus, eles puderam ver o que eles viram a presença de Deus. Só que a gente tem que entender uma coisa, que a presença de Deus na casa não é manifestada como muitas pessoas hoje acham que para ter a glória de Deus na casa sendo manifestada, ele precisa de movimento de pessoas. Aleluia. Aleluia. Você vê que a glória de Deus estava tão cheia que os sacerdotes eles não puderam nem entrar dentro da casa. Que tanto era o que? A presença de Deus naquele lugar. Eu creio que foi o que? A alegria do Senhor de aquele templo ser construído para que ele pudesse ser visitado, igreja, para que ele pudesse ser adorado. O que o Deus ele traz para a gente hoje, o que? É que nós podemos ver que hoje está havendo um grande falta de interesse das pessoas e a casa de Deus. Tem pessoas que dizem que a gente não precisa ir para a igreja. Para que vai fazer o que na igreja? Nós somos a igreja.
Mas a gente vai ver como Deus ele se alegrou, a glória foi tão grande naquele lugar. E hoje o que nós temos é muita igreja. Por que Deus permite igreja, muita igreja acontecer? Muitas igrejas abrem as portas. Sabe por que, igreja? Porque Deus permite para dar para cada pessoa que estão perto de cada igreja, a cada vizinho, oportunidade deles se salvar a alma deles. Para isso. Para isso. Sabe por quê? Porque vai haver tempos que não vai haver o quê? Os tempos vão estar com as portas fechadas, lacradas. E hoje a gente vê muitas igrejas, mas o número de igrejas abertas é para o número de pessoas ser salvas, que é a oportunidade de salvação. Ele, aleluia, você vai ver que aqui ele vai dizer assim, ó, quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo de quê? Veio uma nuvem e encheu o templo de Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Então quer dizer que a casa de Deus, os sacerdotes estavam, que a igreja está saindo. E a glória de Deus encheu. Hoje as pessoas estão um pensamento que Deus está numa igreja quando eles estão pulando, o Espírito está ali, né? Assim, se houver manifestação, se alguém está pulando, cantando, batucando, fazendo isso, aquilo, outro, então aquela casa está cheia de Deus. Olha, as pessoas olham isso, tem pessoas que vão na igreja pelo barulho, pelas pessoas que estão dançando, que estão pulando, fazendo movimento. As pessoas falam, olha, porque ali está cheio de Deus. As igrejas que estão lançando um montão de visão, um montão de revelação, entregando de tudo, para todos e para todos. Se não, igreja, mas sem entender o que é o propósito da igreja, sem entender o que a gente vai fazer na igreja, que é adorar, buscar a presença de Deus, deixar a presença de Deus nos envolver, a nossa sinceridade com Deus, para deixar Deus, Ele nos encher na presença dEle, nos renovar. Mas hoje não, as pessoas vêm para a igreja num propósito. Se eu não sapateei, Deus não teve. Se eu não entreguei nada, Deus não me usou. Então, peraí, igreja. Por isso que a igreja está se perdendo rumo, e nós estamos vendo as igrejas esvaziando. Por isso que nós estamos vendo isso, as pessoas desistiram de quem? De Deus, porque elas já não sabem mais o que é uma igreja. Ela não sabe que Deus aprovou, aleluia, a igreja, aleluia, para uma adoração, para que Ele pudesse ter uma casa onde igreja? Na terra, aleluia, para que as pessoas, todos pudessem o encontrar Ele lá. Porque antigamente, né, ou eram os profetas, né, ou eram os líderes como Moisés, como Davi, Salomão, né? Eram pessoas que eram escolhidas, né? Aquela época ali, né, de trás, Deus escolhia homens que Deus só falava com o homem. E aí Deus ele mandava levar a palavra do que Ele queria. Então Deus, Ele aceitou o projeto do coração de Davi de ter uma casa para que todos pudessem, que a igreja pudesse chegar até Ele. Ele estava dando uma oportunidade para cada um. E hoje a igreja aberta é uma oportunidade para as pessoas chegarem a Deus, mas hoje nós estamos vendo, né, que essa oportunidade de ter igrejas abertas, uns construíram como um negócio, fizeram um negócio delas, e ensinaram o povo totalmente errado,
Hoje nós estamos vendo, né, como é que se diz? A outra palavra diz que nós somos somente um povo, mas tem uma divisão de um povo muito grande. Cada pensamento, cada coisa louca que se impõe na igreja, e a gente vê que tem pessoas que o seguem. Quando a gente vai olhar para Jesus, né, Mateus capítulo 23, né, quando Jesus vai falar daqueles que dos fariseus que estão sentados na cadeira de Moisés, para que a gente possa, né, aprender sobre a lei, o que eles falam sobre a lei. Se prega sobre a lei, aprende agora o resto das coisas, não faz. Então tem muita gente hoje, igreja, que se frustrou a alguns relatos de coisas que as pessoas foram induzidas a fazer, porque líderes obrigavam as pessoas a fazer, ou ensinavam elas a fazer, porque tinha que ser feito dessa forma, para obter o quê? Dizer que tinha a presença de Deus, que Deus está no lugar. Quantas coisas foram fantasiadas, quantas coisas foram pagas, foram compradas, há tantas coisas, igreja. Aleluia. A grande verdade é essa, igreja. Muitas coisas são inventadas dentro da igreja. Esse dia eu estava na igreja, aleluia, glória a Deus, né? Eu só, o Espírito Santo me traz, me desperta e fala: servo, preste bem atenção. Igreja, o culto estava uma bênção, louvor, palavra forte, né? Nós estávamos ali, poxa, aleluia, glória a Deus. Naquele negócio ali, eu não vi ninguém levantar para sapatear, mas só foi tocar o tal do corinho, começar o batuque. Meu irmão, meu Deus do céu. Aí Deus falou: olha aí, na adoração não tem, mas no batuque, aí tem, né? Aí você vai olhar e a gente fala: meu Deus, é o que o povo quer, igreja. Não entende que a casa de Deus é a adoração sincera do coração. Deus não quer uma falsa adoração. Deus não quer uma falsa adoração. Tem gente que está entregando para Deus mentira, falsidade da casa de Deus, corrompe, né, o próprio lugar que está, o espaço daquela pessoa. Que a pessoa está ali, está corrompida. Tem pessoas que ela faz, irmão, né, que ela está cheia de espírito, mas eu digo que é espírito do mal, não é espírito de Deus. Porque quando a pessoa chega em casa, a pessoa, meu Deus do céu, na igreja é uma coisa. Como é que pode ser uma pessoa agressiva, alterada, ignorante, sem paciência? Como é que pode a pessoa ser desse jeito? Se na igreja está pulando, está rodando, está falando língua, está falando de tudo, vai peraí. O Espírito Santo, ele não é passivo, igreja. Quer dizer que é só na hora do toco, fogo. Peraí, a gente precisa prestar um culto para Deus racional. Peraí, razão, que razão que tu está fazendo? É racional, olha, que razão é essa? Qual é a razão que eu estou fazendo nesse Deus? Que razão é essa? Que culto é esse que eu estou oferecendo a Deus? Peraí, vamos, gente. Ei, inferno existe, gente. E tem gente que está, está no emocionalismo, na brincadeira, não está entendendo o propósito, não sabe o que a casa foi feita, para que vir para a igreja. Não, precisa vir para a igreja para brincar, para se divertir, para lembrar de gente que um tem mais do que o outro, eu sou mais do que o outro, eu danço mais do que o outro, eu pulo mais do que o outro, eu dou rajado de língua estranha mais do que o outro. Tem línguas aí que a pessoa estou inventando aí, eu já vi até dizer espírito de língua japonesa. Para com isso, irmão. Eu vi já. Não, o que é isso? É o espírito de língua japonesa, é espírito inglês. Peraí, o espírito é um sonho, irmão. Peraí, ali que o Espírito Santo fala aqui no Brasil, vai falar na África, vai falar no Japão, agora, entendeu? As pessoas estão inventando. Né? Um dia desse eu vi um irmão da igreja aí, botando nós em fila, né? E lá, olha a rainha, dá um tipo isso, irmão. E um monte de beijo, eu falo beijo, irmão. Um monte de bobalhão, lá batendo palma lá para a rainha. Que rainha é essa, irmão? Aonde a Bíblia é para tu exaltar? Hein? Da glória para outra. Toda honra, toda glória para Deus, entendeu? Então, onde as invenções, tem lá um montão de bomba lá para tudo beijo também, sem falta de coisa que não conhece Bíblia.
com certeza não lê Bíblia, e quando entende, come tudo para si, né? Da forma que quer, busca conhecimento, e está lá, irmão, né? Olha aí, o camarada está lá tudo suado lá, no tal de Arranhão. Deus me perdoe, irmão. Isso é hipócrita. E a igreja está fazendo o quê? E o povo está indo para onde, igreja? Sabe para onde o povo está indo? Para o mundo da perdição. O povo não quer saber mais de Cristo, não quer saber da igreja. Sabe por causa de quê? Por causa da exibição. Não tem mais naturalidade. As coisas têm que ser natural, têm que ser inventado, têm que ser programado. Eu participei de cultos aí sentado do outro lado de pessoas, de homens, eu não digo de Deus. Mas falava, olha só o que eu vou fazer, olha só como é que eu vou fazer, olha só. E ela cantava um tec-tec, um montão de palmo, de boca, começava a levantar, rodar, bater palmo, não sei o quê. O cara estava programado. Isso é coisa de Deus, irmão. Eu sou sentado olhando aquilo ali, mas eu nunca vou trazer esse tipo de coisa para o meu ministério. Pode dizer que não tem avivamento, pode dizer que não tem isso, mas uma coisa eu vou dizer: não tem o que eles dizem que não tem, mas Deus tem. Porque eu não vou me vender, eu não sou artista, eu quero o céu, igreja. Eu não estou aqui para ir para o inferno, eu quero o céu. E eu não estou aqui também para levar ninguém para onde? Para o inferno. Entendeu? Aleluia, glória a Deus. Porque se Deus igreja abre uma porta, essa porta tem que ter um propósito de adorar a Deus, igreja. E hoje a gente está vendo um cabo de barganha com Deus, um cabo de bagunça. Imagina se Jesus voltasse, igreja, numa hora dessa. Aleluia, glória a Deus. Essa semana eu me dei com pessoas que estavam conversando, com pessoas. Eu tenho pessoas, você lê Bíblia? Não. Você lê Bíblia? Não. Você congrega hoje na igreja tal. Você não lê Bíblia. O pastor não manda ler Bíblia. Não. Então, infelizmente, você não lê. É complicado, igreja. É complicado o que nós estamos vivendo hoje. E as pessoas estão querendo ser enganadas, viver debaixo do quê? Da mentira. E tem pessoas que estão bem preparadas, ensaiadas para mentir, para entregar mentira para os outros. Eu posso perceber isso, igreja. Deus já me trouxe essa revelação. E tem pessoas que estão bem preparadas, igreja, preparadíssimas para entregar mentira para o povo. Os falsos profetas não existem, os videntes, como é que se diz? Os astrônomos. Não é só naquele tempo não, nesse tempo tem um que mais tem, igreja. Pessoas que estão aí, vai para a igreja para enganar o povo. Sentimentalismo, fazer a pessoa chorar para dizer que Deus está falando na vida dela. Aleluia, glória a Deus. Bem? Então, igreja, uma coisa que Deus está trazendo para a gente nesta noite é acerca disso. Nós temos que entender o que é propósito de nós estarmos na casa de Deus, de oferecer culto racional. Um culto em razão, que tem que ter razão, tem que ter mentalidade. O que eu estou fazendo aqui nesta casa? Se eu não me engano, foi o mesmo Salomão que falou que a gente tem que saber aonde nós estamos entrando, qual é a casa que nós estamos entrando, que nós, como entrar na casa de Deus, nós temos que saber aonde nós estamos entrando, para que nós não podemos o que ali falar coisas, fazer promessas para Deus, não vamos o que? Cumprir, igreja. E o que tem mais gente da igreja hoje não é só falando promessa, não. Ele nem fala da palavra, porque às vezes a pessoa vem para a igreja orar, vem fazer uma coisa com Deus. Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou fazer isso para o Senhor, fazer isso para o Senhor, só que eu falo lá uma dica, não faça isso tudo. Porque o que mais tem pessoas isso, fazendo voto com Deus, nos votos, vai na igreja, não sabe nem por que está indo, pensa que às vezes na igreja, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero a restauração da minha família, Deus me deu isso, eu vou vir as costas, eu vou embora, não sabe nem por que está entrando na igreja. A igreja é um lugar de oração, lugar de oração a Deus. Não é oração, igreja. Às vezes a pessoa pensa que a gente vai para a igreja para orar a Deus,
para pedir para Deus, nós vamos para a igreja para orar a Deus pela nossa vida espiritual, buscar o alimento, orar a Deus, pedir a Deus proteção para a nossa vida espiritual, para nos guardar do mal, né? para tratar da nossa alma, tratar do nosso espírito, cuidar da gente, da sustentabilidade, fortificação para a gente, né? É para isso. Às vezes a pessoa vem para a igreja pedir coisas materiais que o próprio Jesus sabe do que você precisa, mas para a alma, para o espírito, Senhor, abre meus olhos espirituais, não permita que eu seja enganado, essas orações não tem na igreja não. Pelo contrário, a pessoa vai para a igreja, ela senta na igreja. Se não tiver uma revelação para ela, ela será chateada. Agora, se a pessoa for lá, cuspiu uma mentira na cara dela, ela sai por dentro, se alegra, se ama. Sabe por quê? Porque falou o que ela queria, né? Não o que Deus quer. Se for uma pregação de tipo dessa aqui, não, Deus não está falando, não é para mim, não, Deus não está falando isso comigo, não. Eu não vim para cá para ouvir isso. Eu queria ouvir que a porta vai abrir. Eu quero ouvir que Deus ele vai restaurar o meu casamento. Eu quero que Deus me dê um marido. Eu quero que Deus tire meu filho do crime. Eu quero que Deus faça. Eu quero que Deus faça aquilo outro. Não, eu quero que Deus. Eu só quero. Mas quando Deus fala para mim, peraí, cuida da tua alma, cuida do teu espírito primeiro. Senhor, licencia. Ei, para você enfrentar o mundo, porque você está pedindo para tirar uma alma do inferno, ou você está falando espiritual. Porque esse mesmo demônio que está lá na vida daquela pessoa lá, ele vai te atacar e vai te derrubar. Ou então ele vai entrar na tua vida com engano para te enganar. E você vai morrer no engano, viver no engano. Ninguém está pedindo direção de Deus, visão espiritual para Deus. Todo mundo chega na igreja querendo de Deus, querendo de Deus. Então, esse costume das pessoas de querer só de Deus, hoje elas levam para casa alimentos podres. Coisa podre para dentro da sua casa, por meio da sua família, e fica sentado numa cadeira esperando aquilo que Deus não o falou, a cumprir da vida delas. E não cumpre isso. Quem não falou, quem falou foi o homem. Aleluia, glória a Deus. Esse dia eu fui numa igreja, aí ela falou, o pastor falou comigo, eu falei, então. O pastor falou contigo, o pastor falou comigo. Eu falei, então, irmão, vou ser sincero contigo. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o pastor que falou. Agora, se as irmãs tivessem convicção e certeza que foi Deus, a irmã fala que foi Deus que falou. Agora, só está falando que foi o homem que falou, pode dar errado. A verdade é essa, irmão. Entendeu? Quando Deus fala, a gente diz sempre, Deus falou comigo. Sabe por quê? Eu já fui no lugar pregar. Tempo atrás, agora aí. Estava dentro da palavra, pregando a palavra de Deus, entregando a palavra de Deus. Quando eu acabo o culto, o pastor me chama no canto e fala aqui, ó, o que Deus falou do senhor aqui. Então o senhor fala isso aqui, é isso aqui de Deus, eu falei isso aqui, ó. Eu nem sabia, eu não gostei do pastor. Então essa é a revelação da palavra. É a convicção, a pessoa te chama e fala, não, Deus falou comigo, irmão, aqui, ó. Eu nem sabia. Ele me chama, vem cá, pastor, bicho, vem cá. Aqui, ó. O que Deus estava ali naquela palavra falando ali, foi para mim. Tudo que o senhor falou ali foi para mim. Olha aqui, ó. Olha o que Deus me revelou dentro. Essa palavra, essa é a revelação que não falha, a revelação da palavra, bicho. Aqui, ó. É isso aqui que Deus está falando, ó. Eu falei, glória a Deus, irmão. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida do irmão, porque quando Deus revela, tem evidência na hora, dentro da hora. Eu nem sabia. Então, assim, eu não vou falar que é a bênção, porque um dia eu vou estar lá para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu vou estar lá. Em nome de Jesus, ele falou, tu vai estar aqui. O Senhor vai vir aqui. Então eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um dia já vou gravar. O dia que eu for lá, eu vou gravar. Vou botar lá no YouTube da igreja, vou gravar aqui, ó. Então essa palavra, Deus está dentro da palavra. E todos estão querendo coisa, engolir, comida podre, entregue para ela. Aí eu estou esperando, vem a minha, cadê a minha vida? O diabo falou assim, eu falo, vai lá, chama uma mentira para ela. Tu lembra que Deus levantou os profetas mentirosos para profetizar, sabe por quê? Porque queriam ouvir mentira, igreja. E se tu quer ouvir mentira, tu vai ouvir mentira. Aqui não, em outro lugar. Aqui não. Aqui tu vai ouvir a palavra de Deus. Se você não tiver o seu ouvido aberto para ouvir, para tentar a voz de Deus, aleluia, glória a Deus, vai ficar independente de mim. Só se Deus mandar, se Deus entregar, eu vou entregar e eu quero evidência de Deus na mesma hora, confirmação na hora. Nada é pouco, nada é na hora, porque Deus faz na hora, irmão.
Tem que ter a confirmação na hora. Nessa revelação que Deus falou, eu estou chorando, então minha bênção vai chegar mesmo. Estou desempregado, vai chegar a vitória. Então Deus tem que dar um detalhe. Quando Deus me entregou esse ministério, Deus me entregou de uma forma detalhada, que eu esperei no Senhor. Quando veio, eu falei, não, eu vou agarrar porque eu sei que é de Deus. Porque Deus tinha que dar toda a evidência. Aleluia, glória a Deus. Agora, um bocado de coisa que as pessoas pegam aí e ficam esperando a vida toda. E depois falam, nossa, eu nem esse aqui que eu queria, não. Nem esse aqui não, nem esse aqui não, nem esse aqui não. Tem gente que abandona até aquilo que Deus falou, mas esse aqui que eu quero, então sai fora e fica esperando. Se Deus falou para mim que vai me dar, eu não quero isso aqui não quero isso aqui não, porque vai ser daquele jeito que Deus falou. Estamos esperando, irmão. E tem gente que nunca chega naquilo, sabe de quê? Porque não foi Deus que falou, irmão. E muitas coisas a vida acontece na vida das pessoas, e quando ela vai falar com o pastor fala, sabe que a culpa sai de quem? É da pessoa. Tu não tem fé, está sem fé. Então não vai acontecer na tua vida não, porque tu está sem fé. A culpa é de quem? E a pessoa fica feliz, né? Eu preciso buscar mais de Deus. Preciso invertir mais. Né? Invertir mais, ó. Não é isso aqui não, no joelho, igreja. Ó. O maior investimento que nós temos na obra de Deus é isso aqui, ó. É joelho. Tempo de oração, palavra de Deus. Isso aqui ninguém tem que invertir, não. Há investimento ideal, é fácil de ver isso aqui, é só fazer assim, investimento. A pessoa é muito mais fácil botar a mão no bolso, pois é o Pix, né? Fazer um Pix é muito mais fácil. Esse investimento do que investir, no teu joelho e investir no teu conhecimento. A pessoa não quer isso aí não. Então investe tanto, irmão. Investe mais que tu vai receber mais. A pessoa que toma lá, é mais fácil. Não é mais fácil? Para ele, muitos são mais fáceis. Bem, que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Vamos dar seguimento, naquilo que nós temos para dar.